Amém, irmãos, que bom. Eu quero estar repartindo a palavra sobre oração, justamente nesses dias que tem vindo bastante forte sobre minha vida, e a gente tem podido experimentar isso. Essa semana foi muito legal, a gente tem um grupo que nos reunimos para orar nas terças-feiras, e Deus tem falado conosco, tem nos animado, vamos dizer assim, tem confirmado a palavra dele. Abre comigo, queremos olhar dois textos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas vamos começar por Daniel. Daniel capítulo 10, muito tremendo a vida desse homem de Deus que deixou um legado tão grande para nós. Daniel capítulo 10, nós vamos ler até o versículo 14. Abra seu celular, a sua Bíblia, a sua caneta aí, vamos lá para as anotações. Eu passo a ler. Diz assim, no capítulo 10, a visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Veja bem, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro, puro de uvaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Até aqui. Irmãos, Daniel, ele foi um dos levados, foi dos primeiros jovens que foi levado para a Babilônia. Quando a Babilônia começou a cercar o reino de Judá, Jerusalém, ele foi levado para a Babilônia, mais ou menos no ano 606 a.C. E ele tinha provavelmente entre 16 e 17 anos, era um jovem. Ele foi com outros jovens para lá. Depois nós sabemos que no ano mais ou menos 586, o cerco foi completo e quase todo o povo foi levado para a Babilônia, então, onde começou aquele cativeiro de 70 anos. Ele foi um cara assim notável diante de Deus, Daniel. Foi, como diria assim, foi grande diante de Deus. E Deus fez ele prosperar muito. Ele foi levado, veja bem, como escravo para uma nação, e ele foi primeiro-ministro do rei Nabucodonosor, durante todo o reinado dele. Ele foi uma espécie de José lá no Egito, eu diria. E ele já devia ter provavelmente 86, 87 anos quando ele
ele teve essa visão, quando ele jejuou, orou e quando ele escreveu essa visão. Já era um senhor de idade bem avançada, mas ele deixa para nós. Eu creio que sempre que nós olharmos e meditarmos sobre a oração, nós vamos olhar também para Daniel, para um homem que buscou a Deus e como Deus atendeu. Isso é um incentivo para nós hoje, irmãos, como Deus atendeu a oração dele. Ele começou já desde bem cedo. Se nós olharmos, ele no capítulo 2, eu só vou relatar alguns fatos aqui que nós conhecemos. Ele entrou em oração junto com os outros irmãos, porque o rei teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho. E o rei resolveu que ia passar navalha na turma, os magos da Babilônia. E daí chegou essa notícia a Daniel: olha, vai morrer todo mundo aí dos magos, dos adivinhos, dos espirituais aí, porque não consegue revelar o que o sonho do rei. E Daniel, diz a palavra que ele se pôs a orar com os amigos dele, e Deus trouxe a revelação. Então o rei se contentou, ficou tudo de boa, e ninguém precisou ser sacrificado, ser morto por causa disso. Nós temos um outro fato também que é muito conhecido, e eu creio que bem cedo, assim, muitos de nós já ouviram, porque a história é muito forte, até para o culto infantil também, que é Daniel na cova dos leões. Nós sabemos que eles armaram para Daniel, para que ele fosse jogado na cova dos leões. E Daniel, quando soube que já havia sido decretado isso, o que ele faz, irmãos? Ele sobe para o seu quarto, que ele sempre fazia, vai para a janela que dá para Jerusalém e ora a Deus. Simplesmente isso. O que ocorreu? O Senhor mandou fechar a boca dos leões, ele sai inteiríssimo de lá, da cova dos leões, e ele é promovido mais ainda, para a desgraça daqueles que torciam contra ele, que não compreendiam isso. Ele é promovido mais e mais. Então, um homem que orava e confiava em Deus. No capítulo 9, a gente percebe Daniel orando pelo povo de Israel, e ele tem a revelação do que Jeremias tinha escrito. Ali ele tem a revelação que seriam 70 anos, e que também era importante o povo se voltar para Deus, para voltar desse cativeiro. E ali nós encontramos assim uma oração que é muito estudada e é sempre comentada por os teólogos também, a oração que está no capítulo 9. É a oração que tem um marco assim, que ele pede perdão pelos pecados do povo. Ele pede perdão pelos pecados do povo, pelo seu próprio pecado. Ele traz toda a nação diante de Deus, clamando a Deus. E agora no capítulo 10 nós encontramos ele orando. Por quê? Porque Daniel, ele pode ver no começo que ele diz que ele percebeu, irmãos, que havia um conflito. Ele diz que havia um grande conflito. E ele começa a orar a Deus, para ter discernimento. Porque quando se ora, há um mover nas regiões celestiais. Irmãos, provavelmente já aconteceu contigo, sabe, quando começa a mexer alguma coisa, tu sabe que não está bem, ou sabe que está inquietando, tu não tem discernimento, mas tu entende que tu precisa orar. Às vezes pode ser de madrugada, tu acorda e tu sabe que é diferente, não é porque deu um barulho na rua, é porque alguma coisa. Eu e você podemos até não ir orar, mas com certeza nós percebemos, a chamada é para orar. Assim Daniel estava, ele teve esse discernimento e ele começa então a orar. Porque, irmãos, o que ocorre? Nós estamos aqui hoje orando, adorando a Deus, no altar de Deus. Oramos, a oração sobe a Deus, e de Deus ele move a mão para atender a oração. E faz coisas tremendas, como fez ali com Daniel, mandando um anjo. Então esse texto ele vem para nos mostrar também o reflexo que tem no mundo espiritual quando os filhos de Deus oram. Provavelmente muitos de vocês já experimentaram algo sobrenatural nessa área, mas ele vem para mostrar claramente o que ocorre. Muitas coisas nós não vemos com os olhos físicos, mas elas estão acontecendo no mundo espiritual, e esse texto retrata isso. Então Daniel ele era um intercessor pelo seu povo, a vida toda nós podemos ver. O que é um intercessor? Intercessor é aquele que carrega sobre os ombros dele o peso que os outros estão sentindo, que estão sofrendo, que estão passando. Ele carrega realmente, ele sente
quando o irmão está precisando, quando a igreja está precisando, quando o país está precisando, e ele se coloca para orar. Intercessor é aquele que fica tomado, eu creio, irmão, para ser um intercessor precisa estar tomado de amor por aquilo que oramos, sabe? Por aquilo que desejamos que mude numa pessoa, mas nós precisamos ter completamente assim uma vida amorosa, estar cheio de amor por aquela causa, para sermos intercessor, seja por missões, seja por uma nação, seja por a nossa cidade, seja pela família, pela igreja, mas o coração precisa estar tomado de amor, para que nós sejamos bons intercessores. Então Daniel, ele está ali 90 anos jejuando, orando e quebrantado, chorando pela sua nação, porque ele entendeu que havia um conflito. Irmãos, o que estava ocorrendo? O cativeiro já estava terminando, tinha terminado. Então muitos não queriam voltar da Babilônia, eles se aculturaram à Babilônia, eles gostaram da Babilônia e não estavam querendo voltar. E esse é um perigo, quando se experimenta o mundo, de repente gosta do mundo, e às vezes ele diz assim, mas eu não entendo o que está ocorrendo com aquela pessoa, ele já estava entre nós, e agora o que está ocorrendo? Porque se aculturaram ao mundo, gostaram da Babilônia, era bom também a Babilônia. Esse era um dos pesos que ele carregava. Outro peso é que os que voltaram não estavam construindo o templo. Não estavam, a gente vê o relato em Ageu, eles foram construir suas próprias casas e deixaram o templo, porque os samaritanos levantaram grande resistência contra eles. E eles acabaram deixando, está complicado isso aqui? Deixa de lado, vamos construir nossas casas, vamos tocar nossa vida. Então Deus traz o profeta Ageu e traz essa aí, diz para ele, como é que acontece isso? Vocês estão deixando o templo, aonde naquela época a presença de Deus era ali no templo, né? E vocês estão deixando de lado e estão construindo suas próprias casas. Depois Deus levanta Zacarias para trazer também uma reforma espiritual que eles precisavam nesse meio tempo. E Daniel, irmãos, ele está longe, ele está a quilômetros de distância, mas ele tem isso no coração. E longe, para nós hoje, Daniel, eu creio que estava como daqui a São Paulo, 1.200 quilômetros de distância, mas na época que se fazia a pé e de cavalo e passar de canoa nos rios, era longe, irmãos, era muito longe. Eu estava lembrando hoje de manhã já, quando estivemos em Mato Grosso, eu fui só uma vez lá, mas achei realmente muito lindo. Mas eu conheci um rapaz lá que foi de guia num passeio, e ele disse assim, que há muitos anos atrás, eu não pedi, mas eu imagino que uns 80, 90 anos atrás, a família, o vô dele foi do Rio Grande do Sul para lá. E eles levaram 2 anos e meio daqui para lá de carreta com boi, levando sua mudança, sua comida, plantando as coisas. Então, esse perto, aos nossos olhos hoje, era muito longe que Daniel estava, mas ele estava com esse peso, ele estava com discernimento de orar pelo povo. E, irmãos, é muito importante isso. Se nós queremos ver mudança, se nós queremos ver as maravilhas de Deus, nós precisamos orar. Nós precisamos orar e interceder. Talvez você diz, mas a igreja está meio apática hoje. A igreja pode ser nós aqui, quando eu falo igreja no geral. A igreja brasileira está com problema, está andando de acordo com o mundo. A gente vê, os programas da igreja brasileira são semelhantes aos programas do mundo, para arrebanhar pessoas e para arrecadar dinheiro. E daí, a gente pode dizer, a igreja está se conformando com o mundo. Pessoas dizem, não, mas a escritura é de 2 anos atrás. Essa aqui é de 2.600 anos atrás. 2.500, que eu já estava com 90 anos. Irmãos, é o mesmo Deus. E pode se arrumar muita desculpa, mas vai se conformando com o mundo, enquanto o apóstolo Paulo diz, cuidado, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, tudo isso pode estar ocorrendo, mas é tempo, irmãos, nós somos chamados, e isso é o que Deus tem me trazido hoje, de sermos intercessores, de entrarmos nessa batalha, de orarmos. E pode ser, irmãos,
olha para esse homem aí, 90, quase 90 anos, quebrantado, orando. E pode ser que muitas vezes a gente ora com os olhos assim muito enxuto. Pode ser que o nosso coração também está muito seco. E veja bem, eu não estou dizendo que é porque tu chora que Deus atende. Mas o que eu entendo é que quando a gente realmente chega na presença de Deus, se quebranta. Quando nos colocamos na presença de Deus. Porque podemos olhar, olha como é que Jeremias orava, quebrantado, chorando. Podemos ver um monte. Neemias, com lágrimas, ele se colocou para ser a resposta de Deus para Israel, para levantar os muros. Esse homem, Jesus, quando ele olha para Jerusalém, e ele sabia que Jerusalém seria cercada, seria arrasada, não ficaria pedra sobre pedra, ele chora. Lá em Lucas 19:41, Jesus chora ao olhar para Jerusalém. Jesus tinha falado, ele disse, olha, quantas vezes, como a galinha junto aos pintinhos, eu quis trazer vocês para junto de mim, para debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Ele chora. Davi escreve que torrentes de águas nascem dos olhos dele, porque os homens não guardam a tua lei. Sabe, podia talvez muitos outros aqui, mas o que veio para mim, irmãos, e uma coisa pode ser até pessoal, mas eu creio que pode ser para todos nós aqui essa manhã, por isso estou trazendo, como você e eu estamos nessa prática de intercessão. Como nós temos experimentado essa prática que esses homens experimentaram, que Jesus experimentou, essa prática de se quebrantar, de jejuar, de orar. Olhando para Daniel, ele sabia que existia um conflito. E eu creio, irmão, que eu não estou falando algo estranho. Cada um de vocês tem experimentado, que muitas vezes percebe que existe alguma coisa. Não sabe o que é, mas sabe que existe alguma coisa. E sabe, na verdade, que a questão é orar. Para ter discernimento, para ser quebrado, seja pela igreja, seja pela família, seja pelos missionários, seja pelos amigos que não são convertidos. Um homem de 85 a 90 anos. Talvez alguém de nós até diria, mas o cara já está. Talvez hoje, o irmão da igreja, hoje nós temos aqui o irmão Davi, é o mais maduro aqui. Mas nós diríamos, mas o Davi vai fazer 20 dias de jejum, não sei o que, mas minha nossa. Irmãos, quando Deus toca, quando há um mover no coração, pode ter 100 anos e pode ter 15 anos, pode ter 16 anos, pode ter menos, quem sabe pode ter 5 ou 6, como as crianças que vêm aqui. Busca Deus. O motivo era muito claro para Daniel. Havia um conflito, e esse conflito é que os que estavam se aculturando com o mundo na Babilônia e os que voltaram não estavam reconstruindo o templo, estavam abandonando a fé. E ele está longe, essa distância, provavelmente 1.200 km, não tinha comunicação rápida, não tinha dar uma ligadinha para ver como é que estão. Imagina até alguém vir, voltar e trazer notícia, o tempo que era. E esse cara, ele tem discernimento ali, de se colocar na brecha. Deus levanta ele para ele se colocar na brecha, para orar, jejuar, para ter discernimento. E eu pergunto hoje, irmãos, para nós, tem tensão hoje na igreja, no mundo espiritual? Tem oposição hoje para que a igreja cresça? Para a igreja avançar? Tem oposição no nosso país em termos de fé? Olhando politicamente também? Nos dias de hoje, para tudo aquilo que se refere a algo sobre a Escritura, há oposição no nosso país. Há força humana, ou força que notamos que realmente é espiritual, lutando contra. Então, irmãos, eu queria reforçar também, nós entrarmos nessa batalha. Se tu percebe isso, é hora de nós entrarmos nessa batalha. Porque o socorro virá. Versículo 12, diz aí, não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Notem bem, guarda essa frase aqui, guarda essa frase. E por causa das tuas palavras aqui eu vim. O anjo está dizendo, Daniel, é por causa que tu orou que eu vim. É por causa das tuas palavras que eu estou aqui. Não foi um outro plano.
Foi por causa das tuas palavras que eu ouvi. Então, irmãos, os céus, eles se movem por a oração de um filho de Deus. E notem bem o que ocorreu. Os outros, ele estava com uma turma ali junto. Os outros só ouviram o barulho. E ainda ficaram com medo e fugiram. Por quê? Porque só Daniel estava orando e jejuando. E esse é o perigo, irmãos, de muitas vezes, nos dias de hoje também, a igreja só vê o barulho, só ouvir o barulho sem se discernir, sabe? E ficar apavorado e fugir. Por quê? Porque para ter discernimento, para entender as coisas espiritualmente, precisa de oração e de jejum. Eu queria contar, estava lembrando também de uma historinha que a gente ouviu. Quem lembra daquela historinha de ver a lebre aí? Quem já ouviu? Vai ser bom. Eu lembro. Mas tinha um fazendeiro, um cara do campo, assim, estava com um cachorro próximo do milharal. E daí, nesse meio tempo, uma lebrezinha veio ali bonitinha e entrou no milharal. E o cachorro dele viu a lebre, ó, e foi atrás. E latindo, né? E sabe como é o cachorro latindo? O cachorro da vizinhança começou a chegar. E muitos cachorros entraram no milharal e eram um tendel só, latindo para lá e para cá e correndo. E passou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, voltou o primeiro, voltou o segundo. E um a um dos cachorros foram voltando, saíram do milharal, foram para suas casas. Aquele que tinha enxergado a lebre, ele só saiu depois com a lebre na boca. Ele tinha visto a lebre. Então, irmãos, às vezes, se não estivermos atentos na oração, no jejum, na intercessão, nós podemos ser daqueles que só ouvem o barulho. E isso vai nos causar, além de tudo, além de nós não ter revelação, vai nos causar pânico, vai nos trazer medo, como houve com eles. Eles correram. Irmãos, tu imagina que coisa mais tremenda? Olha a descrição do anjo que esse cara viu. Olha o que tremendo foi. Ali a descrição, se tu chegar em casa e ler de novo, levantei os olhos, vi um homem vestido de linho, ele vai descrevendo como era, que coisa tremenda, e ainda falar com ele. Os caras perderam isso, só viram o barulho e além de tudo ficaram com medo, porque eles não estavam percebendo, eles não estavam buscando, eles perderam uma grande oportunidade de ver uma manifestação da glória de Deus, de ver pessoalmente, né? Os olhos, assim, o cuidado de Deus. Eu queria te convidar agora, irmãos, mais uma coisinha desse texto. Ele diz que desde o primeiro dia eu tinha ouvido. Já pensou se eu tinha desistido? Isso eu sempre pego para mim, já há muito tempo esse texto. Às vezes tu coloca um propósito, né? E é complicado de cumprir assim. Mas eu já pensei, sabe lá que eu já não desisti tantas vezes, bem próximo de conseguir. Daniel ficou ali, né? Deus tinha dito para o anjo, vai lá, mas tinha uma força espiritual resistindo ele, e ele não conseguia chegar para ajudar. E não era um homem, esse príncipe da Pérsia, era uma entidade que agia ali, que estava resistindo esse anjo. Se Daniel tivesse desistido, aí vem para nós, quantas vezes talvez nós já desistimos? Começa a orar e vai jejuar, e aí chega 4 da tarde, a dor de cabeça não aguenta. Normalmente, se não é de oração, tu fica sem almoço e não acontece nada, dá uma fomezinha. Mas se aquele dia é o dia do jejum, é diferente. Por quê? Porque isso é uma batalha espiritual, irmão. Isso é um reflexo do que ocorre no mundo espiritual. Não é uma coisa comum, há uma guerra espiritual. Mas esse homem perseverou e fica um legado para nós perseverar, para poder receber o discernimento e a resposta de Deus. E eu quero agora ir para o Novo Testamento, para nós olhar um texto do Novo Testamento. Abre em Atos aí. Te anima aí que nós estamos, vai ser bem rápido. E ora para o Espírito Santo trazer discernimento. Deixa comigo aí. Atos 12. Atos capítulo 12. Vamos ler de 1 a 12. Amém? Vamos lá.
Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas notem bem, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Irmãos, aqui nós vemos uma narrativa de Herodes orquestrando a morte de Pedro, orquestrando assim um mal terrível sobre a igreja. Ele já tinha feito com Tiago, irmão de João, tinha agradado os judeus, e ele diz: não, vamos dar mais uma dose, pegar o Pedro. O Pedro era um daqueles que sempre, dos 3 que andavam muito próximo de Jesus, um homem que era um pilar da igreja primitiva, foi um pilar, deixou um legado para nós, né, de palavra escrita, de exemplo. E o inimigo queria, né, o inimigo, o diabo, através de Herodes, queria liquidar a vida de Pedro antes do tempo que Deus tinha determinado. Mas, irmãos, Herodes provavelmente não sabia, a igreja orava incessantemente. Quando a gente diz uma coisa incessantemente, quer dizer que é contínuo. É uma sequência de oração por Pedro. E aí se trava uma batalha. Herodes e as entidades malignas programando a morte de Pedro, e a igreja orando para que Deus mantivesse o Pedro lá, guardasse a vida dele. Irmãos, a igreja foi vencedora. Amém? Foi vencedora. Deus disse: vai lá. Mandou um anjo lá. Interessante que eu vejo essa descrição da luz. O anjo chegou, diz ali que a luz invadiu, pessoal, e as trevas bateram em retirada, né? Diz que ele tocou em Pedro e as algemas caíram das mãos. Sempre vai ser assim, irmãos. Provavelmente você tem um exemplo da tua vida, mas qualquer um, quando Deus toca, há libertação. Pode não ser de algemas de ferro, mas qualquer outra algema, qualquer outra amarra que tenha na vida de alguém, quando Deus toca, está liquidado. Amém? Está quebrado. Há uma liberdade para dali em diante seguir a Deus, como Pedro fez, né? Botou as roupas, botou sandália nos pés e saiu junto com o anjo. E aí acontece uma coisa tremenda também. Eu fico imaginando sempre essa cena, aquele portão grandão, pesado, era um portão de prisão de ferro, né? Portão de ferro ali pesado mesmo, não é certamente esses ferrinhos hoje, o alumínio. E o anjo aperta o controle remoto lá, e o portão se abre automaticamente, nem tocou no portão.
Eu sempre brinco, acho que foi o primeiro controle remoto que teve, foi esse ali. Abriu o portão. E Pedro se vê livre e vai para onde? Logicamente, irmãos, para onde é que a gente quer ir? Para junto da igreja. Vai para a casa onde os irmãos estavam orando. Eu queria deixar uma coisa bem frisada aqui. Irmãos, não existe e nunca vai existir algo tão revolucionário no mundo, você nunca vai ver, nem eu, do que a oração. Eu creio nisso. Não existe. Agora se fala, né, no 5G aí, essa briga para ver que vai ser uma coisa revolucionária de comunicação. Isso não seria nem justo, nada, comparar isso. A oração é algo tremendo, revolucionário. Pode ser, eu creio que cada um de nós aqui já teve alguma dificuldade para marcar horário, para falar com pessoas importantes, seja político, seja, quem sabe, um médico, seja, enfim. Creio que quem já não teve dificuldade para marcar hora com alguém? Mais ou menos? Mas é normal se ter muita dificuldade para marcar a hora. Ah, eu quero uma agenda lá para trocar uma ideia com o Leite agora. Vai ter dificuldade, sabe? Com alguém assim. Irmãos, quando nós oramos, quando qualquer um filho de Deus ora, nós temos uma audiência direta com o Rei da Glória. Amém? Já te deu conta disso? Nós temos audiência direta com aquele que é onisciente, tem ciência de todas as coisas, que é onipresente, que vê todas as coisas, que é onipotente, que pode todas as coisas. Nós temos uma audiência direta com Ele. Aquele que pode mexer com a estrutura do universo para atender essa conversa que temos, esse pedido que temos. Ele parou o mundo para Josué terminar uma batalha. Isso é algo, pensa bem, que coisa revolucionária e tremenda. A oração é. Os anjos são ministros de Deus, a palavra diz, e eles estão ali para atender. E quando a coisa eu vejo fica mais apertada, Deus diz, vai lá. Que nem ele fez com Daniel, fez com Pedro, vai lá resolver essa parada. Vai lá. Lembre dessas frases, irmão, quando tiver, que ele disse para Daniel, foi por causa das tuas palavras que eu vim. Foi por causa da oração que ele veio. E Pedro, o anjo veio por quê? Porque a igreja orava incessantemente por ele. Esse foi o motivo que a igreja veio, que o anjo veio socorrer. Então, irmão, eu quero te convidar hoje, é necessário entrarmos nessa batalha. Te convidar a entrar. Há um conflito hoje, irmãos, claro, no nosso país em primeiro lugar. Há uma resistência àquilo que é as coisas do Senhor. Talvez nós tenhamos tendo uma oportunidade única quase, mas há uma resistência. Olha os roubos. Eu fico olhando para esse caso lá do Rio de Janeiro, agora recém, desse rapaz lá que foi pegado com 8 milhões e pouco em casa. Era para comprar respiradores para salvar vidas. Tu pensa bem, provavelmente nem tinha como usar esse dinheiro. É gente que nem precisa desse dinheiro. Então veja bem, é uma coisa maligna que vem. É uma resistência diabólica que vem muitas vezes. É uma luta nas regiões celestes. E a igreja está sendo convocada, eu creio. Nós todos estamos sendo chamados a entrar nessa batalha. A clamar. Pode ser uma resistência, pode ser um conflito na família, pode ser no trabalho, nesse vírus. Pode ser que a vacina já estaria mais encaminhada. E nós precisamos continuar clamando que dê sabedoria para que haja isso, para que haja uma cura, para que haja uma medicação. Eu creio que nós podemos não saber o que é, mas provavelmente você também sente que há um conflito no nosso país hoje. Ou pode ser que você está passando por outros conflitos na tua vida. Mas queria deixar uma coisa bem clara. Em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. É contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há uma resistência espiritual. E isso é uma coisa muito que retarda a chegada. Como estava retardando em Daniel, pode estar retardando
a resposta que estamos clamando. Isso é muito, muito forte. Tem um escritor que escreve sobre isso, o Francis Schaeffer. Ele disse que nós precisamos ver isso como a casa de 2 andares, mundo espiritual. O andar de baixo é o lugar onde nós nascemos, onde desenvolvemos a nossa vida, envelhecemos, onde nós morremos também. Onde nós vemos as coisas, onde nós ouvimos, onde nós sentimos, onde nós podemos tocar nas coisas. Mas o andar de cima é o mundo espiritual. E ele é tão real quanto o de baixo. Há uma inter-relação nesses 2 mundos. E Daniel dá esse exemplo muito claro dessa batalha que havia. E por cima da nossa cabeça, irmãos, pode estar havendo muita luta que nós não vemos, mas elas existem. Elas estão existindo. Porque Deus ouviu desde o primeiro dia, Ele mandou o anjo. E ele não conseguiu, ele estava lutando e teve que vir outro anjo, o Miguel teve que vir, para ajudar nessa batalha. Isso é real, é tão real quanto nós estamos aqui. E não pode ser ignorado, não deve ser ignorado. E um anjo, eles são tremendamente, não dá para comparar com o humano, o potencial. Se a gente lembrar, quando Ezequias orou, ele estava num cerco com os assírios, quando ele orou por ajuda, veio um anjo e matou nada menos que 185 mil soldados. 185 mil soldados. Você pode ver isso em 2 Crônicas lá dentro. E eu creio que se tivesse 300 mil, ele mataria os 300 mil. De tão potente que é, vamos dizer assim. Então há uma guerra espiritual. E essa guerra ela vai ser movida conforme as orações dos santos. Conforme as orações da igreja, o mundo espiritual vai se mover. Então, irmão, nós temos que cuidar para não focar em pessoas. Não é contra a carne e sangue. De repente alguém te faz um mal, ou alguém está fazendo mal. Tu olha para o país, para a cidade, para o estado, para o mundo e fica chateado, magoado. Não fica assim. Temos que ver, ficar na batalha de oração. Não é a pessoa, é o que está por trás. Não era o Herodes em si, mas quem estava comandando o Herodes que estava fazendo isso. Então, para a gente não desviar o foco e não ficar ainda, alimentando o nosso coração contra alguém pessoalmente, mas sim ir para a batalha espiritual e orar, porque o Senhor vai nos atender, amém? Ele vai nos atender. Se for preciso mandar um anjo, Ele vai mandar, porque Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e será para sempre o mesmo. O mesmo poder, a mesma graça, a mesma misericórdia, os mesmos ouvidos que ouviram Daniel e atenderam, os mesmos ouvidos que ouviram a igreja primitiva e atenderam, são os mesmos ouvidos que ouvem nós hoje. Amém? E eu creio que ele está dizendo a mesma coisa como eu disse para Daniel: você é muito amado, não temas. Eu não sei, pode ser que tu está passando uma situação bem pessoal. E eu creio que a palavra de Deus que Ele tem para nós hoje é: não temas. Você é muito amado de Deus. O céu se move, irmãos, para atender a oração dos anjos, dos santos. Manda os anjos se preciso for. Mas eu creio que nós estamos sendo chamados para uma batalha espiritual, para nos unirmos e continuarmos firmes, orando, jejuando, e Deus vai atender. O Salmo 51:17 diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus se agrada. Se tem uma coisa que, vou dizer assim, que quebra o coração de Deus, que derrete o coração de Deus em favor do seu povo, é o quebrantamento. É o nos colocarmos na brecha com oração. E eu queria trazer isso para nós hoje, esse desafio, para entrarmos nessa batalha. E esse mundo espiritual, ele é muito real. Talvez até ignoramos, mas eu queria te convidar a nós entrarmos e a arma mais revolucionária do mundo está à disposição de todos nós. É a oração. Essa conexão direta com Deus. E nós somos filhos do Pai, do Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós. E temos experimentado isso. Que você viva essa semana, irmão, assim, nessa dependência de Deus.
E o meu coração, assim como igreja, era de trazer esse desafio e de nós podermos dizer junto, eis-nos aqui, Senhor. Sabe, se o despertador tocar às 2 da manhã, o despertador que eu digo, o despertador lá na mente, não o reloginho, mas pode botar também se quiser. Mas não pense, foi o cachorro do vizinho que latiu, é hora, não é nada comigo. Não, é para orar assim, irmão. Tu vai perceber isso. Se tu te colocar à disposição, se eu me colocar, podemos ter certeza que nós vamos entrar nessa luta e Deus vai dar vitória. Somos mais uns nos exércitos, muitos irmãos que estão clamando. E Deus vai trazer socorro para o nosso país, vai trazer socorro para o nosso estado, para a nossa cidade, para a nossa vida pessoal. Porque Ele sabe o que cada um de nós está passando. E Ele tem prazer em atender os seus filhos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Feche teus olhos e quero te convidar, assim, você pode também orar agora, estender tua voz, pode ser uma frase, pode ser aquilo que o Espírito Santo dizer. Nós temos esse tempo aqui de estar encerrando, mas queria te convidar a isso, irmãos, com toda a liberdade, onde há o Espírito de Deus, a liberdade, a ordem, a essência também. Aleluia, Senhor. Salário, nós temos os nossos bens, nós temos a nossa geladeira cheia, Cristo, de todos. Jesus. Mas aqueles que estão sem emprego, estão perdidos, assiste, Senhor. Aquelas pessoas, Senhor, esteja com eles que estão sofrendo, filhos famintos, Senhor. Deus, só tu, nós estamos em oração, estamos te pedindo, Pai, também guarda desses filhos perdidos, Senhor. Mais amedronta do que talvez é a realidade, Pai. Esteja conosco, guarda a igreja e acorda. Amém, Senhor. Acorda-nos para clamar o tempo todo, Senhor. Estar o tempo todo na tua presença, Senhor. Te pedindo e te agradecendo pela tua vida que tu nos tens dado, pela tua morte na cruz. No teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito és tu, Deus. Estamos. Aleluia, Senhor. Pai querido, obrigado, Deus, pelo teu cuidado, Senhor. Pela tua graça, teu amor. Temos percebido e desfrutado, Senhor. Pai, nós queremos trazer diante de Ti aqui cada família aqui representada, Senhor. Pedindo, Pai, o Teu amor, que Tu venha estar derramando, assim, abrindo as janelas do céu, Senhor. De cuidado, de graça, de compreensão, de entendimento. Pai, nós não queremos ser daqueles que se assustam, daqueles que fogem, mas nós queremos ser daqueles, Pai, que não retrocedem, que ficam na Tua presença. E nós sabemos que não é pela nossa força, não é simplesmente pelo nosso querer, mas é pela Tua graça e Tua misericórdia que está em nós, em Cristo Jesus, Senhor. E nós estamos numa posição privilegiada em Cristo. E queremos permanecer, e queremos entrar junto nessa luta, Senhor. Para sermos úteis ao Teu propósito. Pai, eu oro que cada um que está aqui essa noite, essa manhã, Senhor, possa realmente andar com convicção, sendo útil ao Teu propósito. Desenvolvendo exatamente aquilo que Tu tem para cada um de nós, Senhor. Que possamos essa semana ser assim bons dispenseiros, Senhor. Bons dispenseiros do Teu Evangelho, da Tua vida, da Tua verdade. Que possamos ser, Pai, essa carta viva que o mundo lê, Senhor. E que possamos realmente, Pai, com brilho nos olhos, dar testemunho daquilo que Tu tem feito em nossas vidas. Para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos.